Várias mensagens enviadas pela manhã na esperança de receber uma resposta. Sei lá quantas vezes verificou o WhatsApp para ver se a pessoa estava online. Isso sem falar da quantidade de vezes que entrou no Instagram, atualizou para ver se tinha um story novo ou uma foto no feed para poder justificar o porquê de tanta demora. Até que surge a resposta no WhatsApp. Um oi. Um oi com um O, um I, um oi seco, básico, mas que foi o suficiente para que ela sentisse um alívio e aquela ansiedade se calasse um pouco. Se nos últimos vídeos tratamos da mulher que ela é desacreditada no amor, daquela que é a sonhadora, que enxerga o mundo cor-de-rosa, a nossa personagem de hoje, o nosso padrão de hoje, é um que é muito difícil de ser admitido, porque as pessoas não gostam muito do teor dele, porque ele denuncia uma falta. E nós estamos falando do padrão da carente. A carente que tem tanto medo de ser abandonada, que acaba criando as circunstâncias para que ela seja. Através do sufocamento, através de um controle excessivo, ela acaba destruindo as suas relações a contra-gota. A cada crise de ansiedade, a cada medo de sofrer, a cada medo de ser deixada. E para falar da carente, nós iremos contar hoje a história da Juliana. Mas antes de falar da Juliana e contar do padrão da carente, se inscreva no canal, dê o seu like, ative a notificação para que você receba novos vídeos. E é claro, se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o terapeuta Diogo Moreira e há 9 anos atendo casos de amor na terapia. E essa aqui é uma série de vídeos onde eu trago vários temas relacionados ao universo dos relacionamentos. Eu estou tratando aqui dos perfis mais comuns que eu já vi na clínica, atendendo pessoas com dificuldades de relacionamentos. 2 vídeos já foram lançados, eles estarão aqui no card, mas no de hoje você vai aprender um pouco sobre o perfil da carente através da história da nossa personagem de hoje, que é a Juliana, uma advogada extremamente bem-sucedida, extremamente competente, que no mundo profissional ela é voraz, não tem medo, ela vai lá, faz, acontece, não tem medo de ninguém, enfrenta o pessoal no júri, defende o seu cliente, mas no que diz respeito a relacionamento, Juliana é um pouco insegura, para não dizer outra coisa. Ela está numa relação com o Lucas há 8 meses e eles estão vivendo momentos bem delicados. O Lucas ele é um engenheiro, trabalha com construção civil, passa muito tempo viajando pelo interior, acaba fazendo uma construção aqui, uma outra ali, eles acabam se vendo poucas vezes. Isso faz com que ela fique um pouco ansiosa, afinal de contas, a rotina dele é um pouquinho diferente da dela, e eles acabam se desencontrando ao longo do caminho. Um bom exemplo disso é que ela acorda de manhã, ela já a primeira coisa que ela faz é verificar se tem uma mensagem dele de bom dia. Se não tem, ela espera uns 15 minutos e manda: "Bom dia, meu amor, como você está? Você dormiu bem? Tá tudo bem com você?". E aí ela manda, vai lá os 2 palitinhos, ele não responde, fica aquele cri-cri de grilo assim. Passa ali 1 hora, ele responde: "Bom dia, tá tudo bem? Você como tá?". "Tudo bem, meu amor". Aí ele visualiza e ele e ele não responde. E ela fica naquela agonia, esperando ele responder e começa a pensar: "Poxa, será que ele tá bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Caramba, ele não responde". Aí ela entra no trabalho e ela tem que prestar atenção, não consegue prestar atenção nas coisas, fica assim agoniada. Aí olha para o celular, olha aqui, começa a olhar e ele não responde, até que ela vê nos stories dele que ele colocou lá, começando os dias lá na obra. E ela, putz, ele entrou, fez o story e não me respondeu. Será que tem uma coisa acontecendo que eu não tô sabendo? Aí ela manda lá: "Tá tudo bem aí, amor?". Aí ele não responde. Aí chega na hora do almoço: "Tá, meu amor, me enrolei aqui, etc". E aí ele: "Poxa, amor". Aí ela: "Poxa, meu amor, por que você não me responde?". E fica naquela agonia. E o Lucas ficando cada vez mais empapuçado disso. Porque para ele está sendo muito difícil ser sufocado pelo controle de Juliana.
E é claro que nessas histórias que eu já tenho contado para você, você já deve ter entendido que nada começa do nada e que sempre tem uma história de background que vai nos ajudar a entender o porquê que as coisas estão como estão. E no caso da Juliana, gente, é o seguinte: quando ela tinha 7 anos, o pai dela e a mãe dela se separaram e o pai dela foi embora de casa. E o pai dela falou o seguinte para ela: filha, eu tô indo embora de casa, mas eu sempre vou te amar, sempre estarei com você, sempre estarei te visitando, sempre estarei falando contigo. O problema é meu e da sua mãe, você não tem nada a ver com isso. Juliana acredita na promessa do pai, mesmo com a tristeza da separação deles dois. O pai vai embora. Na semana seguinte, ela espera, o pai dela aparece, eles brincam, passam um dia juntos. Na outra semana também. Na outra ele se enrolou, não pôde, não apareceu. Na outra ele fez só uma ligação. Aí ele aparece, não aparece, até que de repente ele sumiu de vez, não tem nem mais ligação. Ela descobre que ele, né, se relacionou com uma outra mulher, estava vivendo com uma outra mulher, que ela já tinha um filho, e eles começam a viver uma vida em família lá, e ela e a mãe foram esquecidas e deixadas de lado. Juliana, naquele tempo todo, ela só se questionava uma coisa: será que eu fiz alguma coisa de errado para o meu pai, para ele não querer estar comigo? O que será que eu fiz de tão ruim para ele ir embora? Naquele momento, Juliana coloca dentro de si que ela precisa ser a melhor para não ser abandonada. E isso começa a refletir nas relações sociais dela. Ela, aos 10 anos, era aquela amiga que ligava para todas. Ligava, queria ficar no telefone, e as meninas se sentiam assim um pouco sufocadas, porque ela ficava lá ligando toda hora depois da escola. Ligava, ligava e começaram a não atender e ela começava a esquecer. Será que estão brava comigo? Será que eu fiz alguma coisa? E com isso ela sufocava mais as amigas, tentando ligar, ligar, até que ninguém mais atendeu. As pessoas paravam de falar com ela e ela falava: poxa, quero ser tanto amiga das pessoas e as pessoas ainda vão embora da minha vida. Aí com 15 anos ela arruma um namoradinho na escola. Aí esse namorado, né, fica com ela, tal. Depois de 3 meses ele termina. Nossa, olha, Juliana, você é muito intensa. Você fica muito em cima assim, eu não gosto. Aí depois, aos 20 anos, ela começa a namorar mais um rapaz. E aí esse rapaz, eles estão juntos há 6 meses. E aí quando eles dormem juntos, quando ele tá dormindo, ela vai olhar o celular dele para ver se tem alguma coisa. Fica em cima dele, mandando muita mensagem, monitorando. E ele termina com ela porque fala: Juliana, gosto muito de você, mas você me sufoca. E dentro dela reforça a ideia de que, tá vendo? Todo mundo que eu gosto vai embora. Todo mundo que eu gosto não fica comigo. E ela vai sentindo esse vazio no interior dela, querendo muito que alguém chegue. É um vazio que ela deveria estar, que ela deveria estar preenchendo dela mesma. Ela está esperando que alguém venha e preencha com todas as forças aquilo que falta em seu coração. E ela não percebe que ela acaba, sem querer, querendo, expulsando as pessoas de sua vida. E aqui eu quero trazer para você alguns comportamentos típicos de uma pessoa que está muito carente, que sabotam uma relação. O primeiro deles é o monitoramento constante. Então a pessoa monitora quantas vezes está online, se postou story ou não postou, se postou, onde postou, quem começou a seguir, quem deixou de seguir, se tem uma mulher nova que comentou alguma foto ou não, vai verificando tudo para ver se não tem alguma coisa que está escapando que possa ser um risco para ela. Essas pessoas costumam, às vezes, nem todos os casos, até construir conta fake para poder ver se a pessoa ela age de uma maneira diferente para não dar na pista de que está sendo que está monitorando. Então é muito comum as pessoas que monitoram demais terem um pouco desse comportamento como uma forma de controlar o outro e assim de algum jeito evitar algum tipo de decepção, coisa que muitas vezes não acontece. O segundo comportamento comum que acaba gerando um problema aí bem grande para as pessoas que são carentes é que elas
buscam de maneira muito constante validação. Então, elas fazem coisas muito boas para os outros, esperando o reconhecimento daquilo que elas fizeram de bom. Então elas vão, por exemplo, eu fiz a pessoa vai lá e faz um café, faz um bolo, leva na tua casa e ela espera que você retribua igual ou à altura. Se você não fizer isso, para ela vai significar que você não gosta tanto dela. E aí a forma como ela vai fazer para poder retribuir isso é te dando mais amor, te dando mais afeto, tentando circundar você de todas as formas para que você, né, valide ela emocionalmente. E isso acaba sendo complicado porque aí começa o ciclo de sufocamento. Porque eu vou fazer as coisas para o outro para que ele possa fazer por mim. Porque se ele retribuir a altura é porque ele ama o tanto que eu amo. Mas perceba que nunca é o suficiente. Porque as pessoas elas só vão dar aquilo que elas conseguem dar. Se a carente ela dá em excesso e o outro não consegue retribuir na mesma altura, para ela automaticamente o outro não gosta dela. Um outro comportamento que a carente tem é que ela se anula pelo outro. Ela se despersonaliza a cada relação que ela tem. Por exemplo, a Juliana, a nossa personagem de hoje, ela fazia yoga toda terça e quinta. Ia lá pro estúdio de yoga, fazia aquelas posição do sol, aqueles negócios assim, né? Tudo chique. E aí o Lucas, o namorado dela, falou um dia assim, nossa, que pena que à noite você tem suas coisas, que seria bom poder te ver mais vezes. Juliana, o que, que ela faz? Ela se desmatricula do yoga, para de fazer. Para. Ela saía com as amigas, né, todo sábado, encontrava as amigas. Aí o namorado fala: "Poxa, que pena que você vai sair com as amigas hoje, que queria sair com você, mas não tem problema, eu vou ver meus amigos". O que que ela faz? Ela desmarca com as amigas. O cara fala assim: "Ah, que pena", não no sentido de não, que você não devia estar com. Não, não foi no sentido de controle, é tipo assim: "Poxa vida, né? Queria tanto te ver hoje, mas não tem problema, curte lá, vou curtir aqui", mas para ela não. Opa, ele quer me ver. Então eu tenho que me afastar das minhas amigas para poder ter agenda livre, para quando ele puder eu estar disponível. E com isso, tudo aquilo que caracteriza ela enquanto indivíduo, fazer o yoga dela, estar com as amigas dela, uma série de outras atividades, ela para de fazer para poder estar aberta para o universo do outro. Inclusive deixando de fazer coisas que gosta, fazendo coisas que o outro gosta, para estar mais perto do outro. E pouco a pouco vai se despersonalizando, ela deixando de ser quem ela é, e o outro vai olhar para ela, Lucas vai olhando para Juliana, no caso, e vai falar: "Poxa, a menina que eu conheci era tão interessante, fazia yoga, saia com as amigas, fazia uma série de coisas, e agora não está fazendo mais nada, está aqui e sempre me falando comigo, perguntando coisas, me sufocando de todo jeito". O cara vai ficando desmotivado na relação. E o quarto comportamento é que a carente ela cria o que mais teme, o abandono. Então, a cada vez que ela monitora, ela sufoca. A cada vez que ela fica buscando validação, agradando em excesso, né, e esperando que o outro reconheça, que diga, se não dizer que me ama é porque não gosta de mim. Se não respondeu rápido é porque não está gostando de mim. Se não me elogiou depois de eu ter elogiado, tem alguma coisa. Tudo isso, deixar de ser quem é, faz com que o outro perca o interesse. E aí ela vai criando esse muro que afasta ela da pessoa que ela ama. E ela acha que está sendo abandonada, quando na realidade a insegurança dela expulsa quem ela ama da vida dela. A história do Lucas e da Juliana não terminou tão bem. Teve um dia que Juliana era aniversário dela e ela queria jantar com o Lucas de todo jeito. Aí ela mandou mensagem para ele de manhã, falou: "Bom dia, como é que você tá, meu amor? Tá tudo bem?" Aí ele: "Bom dia, tudo". E já tava assim, ó. "Tá tudo bem".
Aí ela: "Ah, você vai fazer o que hoje à noite?" Ele: "Ah, eu tenho um compromisso." Aí ela: "Ah, sério? Sério, tenho um compromisso." Na cabeça dela, não, porque ele vai fazer uma surpresa pra mim e tal, tal, tal. Ela criou toda uma, parecendo a sonhadora, né, criou toda, "Vai fazer uma festa pra mim", uma coisa assim. As amigas tinham chamado ela pra poder comemorar num lugar: "Vamos comemorar seu aniversário." Ela: "Não, não, não." Chegou no fim do dia, chegou no final do dia, ela ela abriu o Instagram, porque o Lucas não falou nada, e viu no amigo dele, no Jorge, nos stories, eles no barzinho tomando uma cerveja, no final do expediente, que o Jorge trabalhava com ele lá na construtora. Juliana ligou alucinada, falou: "Pô, Lucas, eu tô aqui esperando você, porque eu ia comemorar meu aniversário com você, e você me abandonou no dia mais importante do ano pra mim." E o Lucas deu uma surtada, ele falou: "Juliana, eu nem lembrava que era seu aniversário hoje, Juliana. Você tem me sufocado tanto que eu não tô com paciência pra ficar perto de você, Juliana. Poxa, eu falei de manhã cedo que eu tinha compromisso. Se você tivesse me falado que era seu aniversário, eu teria desmarcado para estar com você. Mas eu não sou adivinho. Agora, se eu tô saindo com meus amigos, estou fazendo minhas coisas, você tá aqui me perturbando, não dá pra ficar desse jeito. Sinto muito, mas olha, eu não quero mais ter você na minha vida, porque minha vida tá ficando pesada por sua causa. Não me procura mais, que acabou." Lucas foi insensível em terminar com Juliana no aniversário dela? Foi. Desnecessário. Eu, particularmente, não curti isso. Mas eu entendo a pirada dele diante de tanta, tanta cobrança, diante de tanta pressão. Porque relacionamento, minha gente, precisa ser leve. Você precisa sentir paz ao estar ao lado da pessoa. E não sentir que você deve algo a ela. Porque Lucas sentia por Juliana uma dívida. Uma dívida que ele não conseguia pagar. Porque ele jamais conseguiria pagar a dívida do vazio que existia no coração de Juliana, porque não foi ele que produziu. O vazio de Juliana só poderia ser preenchido por ela mesma. Ao ela olhar para as próprias feridas e entender o porquê de tudo ter começado como começou, entender a relação dela com o pai dela, aquela ferida dela daquele abandono da infância fez com que ela transformasse todas as suas relações em relações de abandono. Ela revive o trauma para elaborar o trauma e ela não consegue elaborar porque ela não olha para o ponto-chave. Ela cria essa realidade para ela. Mas foi na história do Lucas que ela entendeu o ciclo da carência. Porque foi um dia doído o aniversário dela. Mas o final foi um presente para ela entender. Porque Lucas foi o único que falou para ela: "Eu não aguento mais porque você tá me sufocando muito." Foi aí que ela caiu a ficha. De que toda vez que ela se sentia ameaçada com medo de perder o namorado, ela sufocava mais. E ao sufocar mais, ele se afastava mais. E aí ele se afastava mais, ela sentia mais ansiedade e sufocava mais um pouco. E aí ele se afastava. Mas só que dessa vez, de vez, ia embora. Sem que ela entendesse o porquê. Mas agora ela entendeu o ciclo da carência. E sabe exatamente onde olhar, que é para dentro dela, para a falta dela, que não tem nada a ver com o outro. Porque o outro não pode pagar um pecado que não cometeu. O outro não pode ser castigado por uma tramóia, por uma traquinagem que não foi feita. A carência da Juliana é responsabilidade da Juliana. E eu me pergunto, você é uma pessoa carente ou tem uma amiga carente? Você se viu na história da Juliana? Me deixa aqui nos comentários e eu quero ver você no próximo vídeo, onde nós vamos contar mais um padrão. E aí é o nosso quarto, o nosso penúltimo, que ele é um pouco parecido com a desacreditada, mas tem algumas particularidades
que tem muito a ver com situações comuns na vida de muitas mulheres desse nosso Brasil. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative a sineta, né, para que você receba a notificação de novos vídeos. Te desejo uma excelente semana, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.